A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui é a irmã Priscila e desde já eu vim falar para vocês que eu já estava com saudade de gravar vídeos aqui, viu? Eu mal comecei, mas parei uns dias, né? 2, 3 dias, mas já estava com saudade de fazer os vídeos aqui. Bendito seja Deus. Vamos chamar a presença de Deus para nosso ambiente, em nome de Jesus. Querido e amado Pai, graças te dou, meu Pai, por estar aqui mais uma vez, meu Pai, buscando, exaltando e enaltecendo a tua presença, meu Deus. Peço que faça presente aqui em todo o tempo, meu Pai, aqui e na casa de quem for assistir, meu Pai. Esse humilde vídeo, meu Pai, mas cheio de amor, cheio de dedicação, meu Pai, da tua presença, meu Deus. Quem me dá a palavra para eu passar para as pessoas, meu Pai. Primeiro vem para mim e depois eu passo para os irmãos. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como passaram aí esses dias, a semana de vocês, aqui foi tudo para a glória de Deus, foi tudo bem, tudo em paz, né? Deus, ele é maravilhoso, soberano. Meus irmãos, eu venho aqui hoje lhe falar, sei que já ouviram falar, mas cada um fala conforme Deus manda. Então, eu vim falar sobre José, né? Sobre José do Egito. Glória a Deus. José, para todos que conhecem ou não, ele era filho de Jacó, né? Por fim, Deus deu o nome de Jacó a ser chamado a Israel, né? Por um tempo depois. Bendito seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vou começar aqui, capítulo 37, versos 3. Vamos lá? Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Os irmãos, eles criaram ódio, raiva, né, inveja de José, porque o pai dava, tipo assim, mais atenção a José, né? Assim eles achavam. Mas por quê? Porque José era o mais novo, né? E Jacó, Israel, ele já era de idade, né? E ele ficava feliz em ter um jovem, né? Um mais jovem dedicado, né? As coisas. Todos eram. Mas Jacó tinha uma coisa, como é que eu posso dizer? Ele achava graça aos olhos do pai, né? Aos olhos de Israel. Aleluia, bendito seja Deus. E José tinha sonhos que Deus dava a ele, né? E os irmãos de José, eles tinham muita inveja, muita raiva, porque José sonhava e eles achavam que José queria passar por cima deles a todo custo, e não era assim. Os sonhos era porque Deus dava sonhos a José. E o intuito de Deus era que José não contasse os sonhos dele, né? Ficasse para ele, na hora certa aconteceria. Mas tudo aqui nessa terra, né, debaixo dos céus, é permissão do nosso Deus Todo-Poderoso. E por fim, Deus permitiu que José contasse, né? Aí José sonhou alguns sonhos, né? Um deles assim, José sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. A cada medida que ele ia sonhando e ia contar aos irmãos, os irmãos tinham mais inveja e raiva ainda dele, né? E disse, ouve, peço-te a este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Por isso,
tanto mais os aborreciam sonhos por aquelas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E isso aborrecia cada vez mais. E até o pai dele disse, foi contar a ele e repreendeu e disse: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viemos eu, sua mãe e seus irmãos inclinar perante ti na terra? Seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Aí, um certo dia, né, os irmãos de José foram apacentar em outro local, chamado Siquém. Esse local, apacentar o rebanho, né, do pai deles. Aí, o pai deles, né, Israel, falou com José, porque José não apacentou o rebanho junto aos irmãos, né, lá em Sequim. Aí José, não sei por qual motivo, né? Aí depois o pai dele enviou ele até lá, que ele fosse lá chamar os irmãos, né? Quando chegou lá, os irmãos de José avistou ele de longe. Aí já disseram: ali já vem o sonhador. Quantas das vezes a gente, por inocência, né? Inocência mesmo, vai contar alguma coisa a alguém, achando que é amigo, que é meu irmão, ou então é um amigo, eu posso contar o meu sonho, o sonho que eu tive. Gente, por muitas vezes eu faço até isso, até hoje em dia eu faço isso, eu conto alguma coisa que eu quero muito a alguém, né, que eu acho que era minha amiga, até o irmão mesmo, né, vou contar. Só que muitas vezes eu deixo de contar porque eu me lembro da passagem de José e dos irmãos, né? Que era para aqueles irmãos se alegrar diante de José. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Eu, Priscila, se a pessoa vem me contar alguma coisa que está acontecendo na vida dela, né? Uma coisa de bom, um sonho, qualquer coisa que esteja acontecendo na vida delas, particularmente, eu fico muito feliz, né? Até feliz porque confiou em mim a contar, né? Aquele sonho, aquele pensamento. Eu fico muito feliz. E eu já disse a algumas pessoas, inclusive, eu estava conversando com uma cunhada minha, aí eu disse: cunhada, ela me contou algumas coisas dela, né? Ela disse: eita, não deveria ter contado. Eu disse: não. Não é todo mundo que se deve contar as coisas. Você tem que contar a pessoas que vão te ajudar em oração. Foi assim que eu aprendi. Você vai contar suas coisas a qualquer pessoa, outras pessoas vão lhe contar de uma forma, você vai contar e a pessoa vai lhe dizer de uma forma: se fosse comigo, eu também faria a mesma coisa, se fosse comigo, eu não queria mais e tudo mais, sabe? Ou se fosse, oi, eu vou contar uma pessoa: oi, fulano, eu acabei de conseguir um trabalho, ou eu estou fazendo um curso, estou com uns pensamentos aí de viajar para adquirir mais conhecimento, e a pessoa: não vai dar não. Minha filha, se fosse você nem ia, porque o mercado de trabalho tá tão disputado, esse negócio de curso, hoje em dia, não vai dar não, menina, não vai dar não, não vá não, não faça não. E as pessoas acabam que não fazendo, não sonhando, porque não vivendo, porque sonhou e contou a pessoas erradas. Não é pecado você contar a pessoa, a alguém, ou algum parente, ou algum amigo seu, alguma mãe, mas você vai contar, você peça sabedoria a Deus, a quem você vai contar. Aí você vai somar em oração com essa pessoa, é aí que tá. Será que quem você está contando as suas coisas, será que vão ajudar você em oração? Será que realmente essas pessoas estão torcendo a seu favor? Porque José aqui, está aqui escrito, olha, está aqui escrito em Gênesis 37, que José, pela inocência, foi contar os sonhos que Deus tinha dado a ele, algumas vezes. E os irmãos dele, em vez de se alegrar com os sonhos dele, tinham inveja.
Porque muitas vezes a gente conta as coisas e há pessoas que tá com a vida, não tá com a vida do jeito que queria, né? Culpa Deus e o mundo pela vida que tá vivendo. Mas eu tô aprendendo ao longo da minha vida, meus irmãos, que devemos dar graça em tudo, em todas as situações que nós passamos na vida, porque quem sabe do nosso futuro é Deus. Olha nosso irmão Jó, né? Pulando de José para Jó. Olha o nosso irmão Jó. Ele viveu, ele foi fiel a Deus, ele era fiel a Deus, né? Junto com a esposa, os filhos, Deus abençoou ele. Ele era muito rico, né? De propriedades materiais aqui na terra, fora que ele tinha um coração abençoado, porque Deus ele era com Jó. Deus, ele achava graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus, ele conhecia o coração de Jó. Por mais que Satanás entrou para tentar derrubar Jó, para tentar matar, levar a vida dele, não adiantava, porque Deus, ele conhecia o oculto do profundo do coração de Jó. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Ele pediu a Deus permissão para tocar na vida. Nem tudo que Jó tinha, Deus permitiu, porque ele sabia do coração de Jó. Ele tocou no rebanho, tocou nos bens materiais, tocou nos filhos, tocou no casamento de Jó. Ele só não podia tocar na vida de Jó. Tocou na saúde, mas ele não podia levar Jó da terra, porque o único que pode levar e deixar é nosso Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Jó não sabia do futuro dele. Mas Jó, ele decidiu clamar, ele decidiu buscar a Deus mesmo enfermo, mesmo do jeito que ele estava. Ele decidiu buscar a Deus, ele decidiu a não abandonar as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Quando tudo aconteceu na vida dele e ele viu que perdeu tudo de uma hora para outra, ele rasgou as vestes, o que foi que ele disse? Ele se ajoelhou, raspou a cabeça e adorou a Deus. Ele adorou em espírito e em verdade. Deus sabia que ele ia fazer aquilo. Ele passou por aquilo tudo. Ele tinha que passar porque estava escrito. Ele passou por tudo aquilo. E Deus conhecia o coração. Sabia que ele não ia o decepcionar. Deus mesmo, ele fez. Deus justificou Jó. Ele testemunhou por Jó. Louvado seja Deus. A Satanás e disse que Jó não era igual a outras pessoas, que ele sabia do coração do filho Jó. Ele sabia o quanto fiel era ele na presença do Senhor. Por isso que Satanás disse, é tão fácil te servir porque tem tantas coisas. E ele disse, pode mexer. Pode mexer em tudo que você quiser de Jó, menos você não vai mexer na vida. Mexeu nos filhos, levou os filhos dele, né? Permitiu a morte. Tudo que ele tinha, casa, gados, tudo, o diabo tirou, mexeu na estrutura de Jó, ele só não mexeu na vida. E mesmo daquele jeito, cheio de feridas, cheio de dores, Jó, aleluia, louvado seja Deus, Jó escolheu adorar o Senhor, adorar nosso Deus. Muitas vezes a gente não faz isso. Quando a gente passa por problemas aqui na terra, até um pouquinho de problema. É um cartão que está sem pagar. Aleluia. Jesus, chegou o dia de pagamento. Meu pai, passou a data de pagamento. A gente fica angustiado, sem saber o que fazer. Louvado seja Deus. E Deus disse, pode deixar, no tempo certo eu vou agir. Aleluia. E nós ficamos preocupados, porque na verdade a gente entrega as coisas a Deus, nós oramos e entregamos a Deus aquilo. Mas na verdade a gente não entrega de coração, porque a gente ainda continua preocupado. Porque somos pecadores, somos falhos. Nós estamos sujeitos a isso. Muitas das vezes a gente
peca, né? Por não saber lidar com as situações. E em alguns momentos, alguns dias, algumas semanas, Deus ele nos abençoa, né? Com a conta paga, com o dinheiro, a providência do cartão, o valor, ele coloca, ele dá um jeito. E o nome dele sempre é glorificado no final. E aqui, meus irmãos, os irmãos de José, eu fiz aqui um pequeno esboço, né? Os irmãos de José, eles tinham muita mesmo, muita inveja. E eles, por causa de um irmão dele, aqui, deixa eu ver aqui o nome dele. O irmão dele, Rubem, ele disse aqui: não derrameis sangue, lançai nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrar-os das suas mãos, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a túnica com raiva e jogaram ele naquela cova. Depois o venderam deixa eu ver o nome deles. Meu Jesus. Os medianitas, né? Eles o venderam aos medianitas. E por fim, quando chegou a Israel, os medianitas venderam ao capitão Mor, né? O capitão de Faraó, a Potifar. Quando a gente pensa que é o fim de nossos sonhos, dos nossos projetos. Aleluia, meus irmãos, Deus não vê assim não. Deus já tem nosso futuro escrito. Tudo escrito. Na palma da mão dele, o nosso nome está escrito lá. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, meus irmãos, Deus ele não esquece de você. Deus ele não esquece de mim. Ele não esqueceu de José, lá no Egito, tantos anos preso. Ele foi para Potifar, ele foi para a casa de Potifar, foi vendido, né? E ele era abençoado por Deus, Deus estava com ele todo momento. Deus ele nunca abandonou José porque ele era segundo o coração dele, porque ele o adorava. José buscava a Deus e isso muitas das vezes que causa inveja nas pessoas. Teve uma situação comigo uma vez. Meus filhos só viviam doentes, o tempo todo vomitando, e eu sem saber o que era. O de 4 e o de 2 anos. E eles vomitavam. E eu sem saber o que era, e estava na igreja, eu digo, pastor, quando acabou o culto, eu digo, pastor, pelo amor de Deus, ore pelos meus filhos. Eu não sei o que está acontecendo com eles. Porque sempre está vomitando, todas as vezes está vomitando sempre eles. Eu faço a comida direitinho, eu dou o gogozinho deles, de tudo. E o que está acontecendo? Meu filho ia fazer 3, o meu de 4 anos ainda. Aí o pastor orou, repreendeu o mal, fizemos uma corrente lá, né? Aí, meus irmãos, quando acabou o culto, eu disse, pastor, ore por mim, por favor. Orar, né? Orar por mim, porque para Deus me manter forte, porque não é fácil cuidar de 2 bebês, cuidar de uma casa inteira, né? Não é fácil. Tenho outro filho maior de 18, que na época tinha 16, há 2 anos atrás. Aí eu disse, ore por mim, pastor. Aí o pastor, pois bem, pegou o óleo ungido, ungiu as mãos e pôs sobre a minha testa e veio orar em mim. Quando ele acabou de orar, meus irmãos, ele falou bem assim, irmã Priscila, me diga uma coisa. Por que a senhora é tão invejada, minha irmã? Eu olhei assim e eu disse, como é, pastor? O que é que você está falando? Não estou entendendo. Ele, porque a sua vida é tão invejada, porque a senhora é tão invejada pelas pessoas. Principalmente quem está perto de você. Louvado seja Deus. Eu digo, pastor, não tenho nada. Ele disse, o que é que a senhora tem que é tão invejada? Eu disse, pastor,
Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu tenho Deus comigo, eu tenho Jesus comigo. Onde eu moro é alugado, temos um carrinho que não é novo, mas serve para o trabalho, né? Glória a Deus. E tenho os meus filhos. Aí ele disse, minha irmã, a senhora é muito invejada, não é pouco não. Isso meu esposo já tinha dito, né, meu esposo? Priscila, você não tem nada, mas a sua vida é tão invejada. Eu olho para as pessoas perto de você. Você não percebe, mas eu vejo isso nelas com você. Eu disse, tá repreendido. Ele disse, não pode repreender mesmo, porque é o que eu vejo. Quando o pastor foi orar, eu me lembrei das palavras dele. Por isso que eu me espantei assim, disse, meu Deus do céu. Aí o pastor disse, aí quando você for orar, antes de você orar, clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. Eu disse, amém. E assim eu fui fazendo, né? Aí, por isso que eu me lembro aqui da história de José. Não é porque é sua família, não é porque é seus irmãos, seus parentes, que não vão lhe invejar, que não vão ter raiva por algum motivo de você. É meu jeito, eu tenho meu jeito alegre, eu sou agoniada, vocês já perceberam, não sei se vocês já perceberam que eu falo rápido, eu sou agoniada, eu sou alegre, eu sou espontânea. E eu acho que um dos defeitos meu é esse, de não ser impossível, né? Dizer assim, tudo assim que eu penso. E Deus, eu sei que é pecado, que é errado, porque Deus fala aqui na Bíblia que nós temos que ter cautela no falar. Temos que ser tardio no abrir a boca, né? E eu venho orando a Deus ao longo desses anos, pedindo a Deus que freie a minha língua, que me ajude, que eu não fale mais do que aquilo que eu tenho que falar, aonde eu chegar. Mas, irmãos, eu sei que é difícil, viu? Eu sei que José falou aqui, passou aqui, porque eu sei que é difícil. Muitas das vezes eu vou contar alguma coisa assim, aí a pessoa me desanimou, disse, por que eu contei, meu Deus? Aí Deus disse, eu disse que não era para contar, e você contou. Deus, ele falou no meu coração, né? E por muitas vezes eu fiquei angustiada, né? Muitos dias eu fico angustiada quando eu falo uma coisa que não é para ter falado. Mas é assim, né, irmãos? Mas quando você for falar alguma coisa a alguém, lembre dessa palavra. Seja tardio no falar. E preste atenção no que você está ouvindo também. O ambiente que você está. Aleluia. Porque a gente não sabe o que tem por trás de um sorriso. Ou você acha que Satanás se mostrou a face dele a Eva, quando Eva foi pecar lá na árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele se mostrou a Eva a face dele. Não, meus irmãos. Ele usou uma serpente. Quem já viu serpente falar? Mas ele se mostrou a ela através da serpente. Aleluia. Deus permitiu, por quê? Porque Deus já conhecia o coração dela. Não adianta, não tem outra palavra. Deus, ele conhecia o coração de Eva, Deus o conhecia. E ali ela se encheu os olhos, né? E disse, porque a serpente disse que se ela comesse aquele fruto, Deus disse que não era para ela comer. E ele disse que, ele explicou a ela por quê, da maneira dele, a mentira dele, porque ele é o pai da mentira. Ele disse para ela que se ela comesse, ela poderia ficar igual a Deus. Por isso que Deus não queria que ela comesse. Aleluia. O diabo, ele faz isso, ele engana. Ele conhece. Do mesmo jeito que Deus conhece o nosso deitar e levantar, ele também conhece, porque ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar a vida. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele acampa anjos ao redor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque aonde que demônios é maiores que anjos do Senhor? Não, não são. A menos que Deus permita que ele toque. Aleluia. Preste atenção onde você andar. Preste atenção do que fala. Preste atenção no seu sentar, no seu levantar. Porque as pessoas ficam ali observando. Oi, fulano. Oi, tudo bem? Ninguém sabe o que está por trás daquele sorriso, não. Às vezes você não espera nem você sair do lugar para falar de você. Já faz uma cara feia.
Eu já peguei pessoa falando assim de mim. E eu disse, meu Deus, tem misericórdia. Muitas vezes na hora eu fingia que não via. Muitas vezes eu via e me calava. Mas Deus, ele permite a gente saber. Peça. Peça que Deus lhe responda. Peça que Deus lhe mostre aonde você está pisando. Quem você está trazendo para sua casa. Cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Eu lembro que eu botei uma jovem dentro da minha casa. Andava lá porque eu fiquei até com pena dela na época. Que ela foi recém-convertida, ninguém dava muita importância para ela, segundo ela. Ninguém dava muita importância para ela. E eu, meu Deus, eu comecei a dar importância para ela por quê? Porque eu me lembrei que quando eu andava no mundo, ninguém dava importância para mim, não. Quem vai dar importância é uma drogada. Quem vai dar importância é a pessoa que só vive bêbada por aí. Ou que quando vivia sã, dava no mesmo. Sem valor, sem nada. Que eu achava na época que eu não tinha valor, né? Engano meu. Eu tinha valor e o valor de sangue. Tinha preço de sangue. Sangue de Jesus. Que eu e você temos. Temos valor, irmãos. Você tem valor. Não esqueça que Deus deu seu filho na cruz por você. Por você. Pela sua família. Jesus morreu sem pecado. Pelo seu e o meu pecado. Aleluia. Muitas vezes eu fico aqui em casa e reclamo de alguma coisa. E reclamo de alguma coisa que meus filhos estão fazendo ou que esteja faltando. Eu disse, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho motivo para ficar angustiado. O Senhor nunca deixou faltar. Irmão, mesmo quando eu vivia naquele mundo de depravações, Deus nunca me deixou faltar. Deus sempre esteve comigo nos momentos de perigo. E olha que foram muitos momentos de perigos. Pelas madrugadas sozinha nas ruas. Quase morri várias vezes porque eu falava as coisas. Eu andava com pessoas que não era para andar. Que tinha sorrisos para mim. Um sorriso. Um sorriso, uma palavra bonita e eu achava que era meu amigo. Amigo coisa nenhuma. Era me levando para encruzilhada e me levando para a morte. E Deus, ele chegava na hora certa e me arrancava daquele lugar. Me fazia me agoniar, cegava as pessoas dali e eu saía. Não importa o horário, 2, 3, 4, 5 da manhã. Deus, ele me tirava daquele lugar esquisito e eu andava e andava e andava. Deus até usava outras pessoas que até não gostavam de mim, mas me tiravam daquele ambiente. Aleluia. Por amor a mim e por amor a você. Ele está livrando a sua alma. Ele está livrando a sua alma hoje. Dê glória a esse Deus, busque esse Deus. Eu estava muitas vezes sem fazer nada. Eu disse, meu Deus, eu não quero isso para minha vida, não. O fim está próximo, o seu filho está voltando para nos buscar. E aonde é que eu vou? Eu quero ir com o Senhor, meu Deus. O Senhor não me tirou do ventre da minha mãe, o Senhor não me escolheu desde o ventre da minha mãe. Para eu estar errando na terra e vou morrer no pecado, vou para o inferno, Senhor. Eu não quero isso para minha vida, não, Senhor. Aleluia. A única coisa que eu estou fazendo de errado que eu não sabia muitas vezes que era errado, e agora eu sei. Eu moro com meu esposo há 10 anos. Não sabia até um dia desse que era pecado, né? Apenas só morar. E esse ano, glória a Deus, vamos correr atrás de casar no civil. E quem sabe, né? Deus abençoa e nós casamos no religioso. Está nas mãos do Senhor. Já entreguei. Descansei. Lavei as minhas mãos. É Ele quem sabe. Pois, irmãos, voltando aqui. Os irmãos de José venderam ele. Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó, o comprou, levou para casa. E tudo que ele tinha,
José ensinava como fazer, ensinava como guardar, né, financeiro e tudo. E o capitão da guarda, ele prosperava, o Potifar prosperava, a casa dele prosperava, enquanto José estava na casa dele. Só que ele guardava tudo nas mãos de José, viu? Um desconhecido tinha acabado de chegar. Mas quando a pessoa é para bem, o nosso Deus, ele mostra. O nosso Deus, ele não deixa a gente ser enganado. Deus é Deus que guarda as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ele foi para a casa dele, a mulher dele começou a tentar ele, a José, e ele disse, está bem aqui escrito aí. Aleluia, louvado seja Deus. A mulher de Potifar tentava ele muito para que ele se deitasse com ela. Mas ele disse bem assim, aconteceu falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela. Sucedeu num dia e veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste e fugiu, e saiu para fora. E vendo ela que deixara sua veste na sua mão, e fugia para fora. E gritou, chamando os outros criados, né, da casa. E disse que José tinha tentado abusar dela. Mas antes disso aqui, meu irmão, em Gênesis 39, a partir do 7, a esposa de Potifar, e aconteceu destas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e deita-te comigo. E disse, deita-te comigo. Porém ele recusou, e a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor sabe o que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. José disse a ela, ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Tudo ele entregou, menos a mulher dele. Ele não entregou a mulher dele a José, entregou tudo que ele tinha. Portanto, tu és a mulher, como pois faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então ele tinha a noção do que estava acontecendo ali. Foi isso que ele disse para ela. Ele quis dizer, não, ele falou as nossas palavras hoje em dia, ele disse, como é que eu vou trair o meu senhor? O meu senhor Potifar que me colocou aqui, ele me confiou tudo nas minhas mãos. Os seus bens, a sua casa, suas finanças, tudo que tem aqui, ele confiou a mim. Aleluia, louvado seja Deus. Tudo, ninguém é maior do que ele. Ele disse, ninguém é maior do que eu nesta casa. E como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele sabia que se ele fizesse isso, ele estava pecando contra Deus, porque foi Deus que colocou ele ali. Ele poderia muito bem, Deus poderia dizer, já aconteceu isso, você foi contar seus sonhos, contou porque quis, então fica aí na cova, vai morrer aí. Mas não, Deus ele já tinha um futuro promissor para José. Tudo foi de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Isso foi se passando os anos, irmãos. Quando José aconteceu isso com ele, ele tinha 17 anos e foi se passando, né? José, depois disso aí, o Potifar se irou com ele, né? E mandou ele para a prisão. Lá para a prisão. E lá, o carcereiro, né? O carcereiro Mó, ele achou graça aos olhos, né? José achou graça aos olhos dele. E ele também colocou tudo nas mãos de José, lá na cadeia. Todos os presos tinham que passar por José em alguma coisa que fosse fazer. Tudo. Então, ele era bem sucedido por causa de José.
Aí foi quando o padeiro, o copeiro de Faraó, foi se parar na prisão, porque tudo foi Deus, tudo foi um propósito de Deus para arrancar José daquele lugar e colocar onde Deus queria ter colocado José, desde quando ele sonhou lá atrás. E passaram-se anos. José, quando saiu da prisão, porque o copeiro e o padeiro de Faraó estavam presos junto com ele, sonhou um sonho e José disse: lembra-te de mim quando eu estiver lá dentro com seu senhor, com o Faraó. Lembra-te de mim. Para quando acontecer alguma coisa, ele dizer: eu lembro de José, aquele que estava na prisão, ele sabe fazer isso. O, co- o, o padeiro foi solto, o copeiro. Um dos padeiros. E o padeiro, ele. Então o copeiro, né? Ele teve um sonho, o copeiro e o padeiro teve um sonho. O copeiro mó e o padeiro mó teve um sonho. E José os interpretou, né? O copeiro foi um momento. Então o copeiro mó de Faraó teve um sonho bom, né? E não sabia interpretar, e José interpretou. E o padeiro também teve, só que teve um sonho, e ele que foi o degolado, né? Ele foi enforcado. E o copeiro, e o copeiro foi salvo e disse a Faraó. O Faraó estava com sonhos, né? Sobre as vacas magras e a espiga de milho, as vacas gordas. E o copeiro fez Faraó saber que José interpretava sonhos. E logo o Faraó mandou chamar. Quer dizer, se passaram anos José na prisão, muitos anos. Com 45 por aí, foi que José foi sair da prisão, né? Olha, de 17 anos. Então, o Faraó, ele foi limpo, tomado banho, tirado as barbas, né? Feito tudo certinho, ficou apresentável e foi a Faraó. E Faraó contou-lhe os sonhos detalhadamente e aí ele disse: não vem de mim, e senão do Senhor. Vem do Senhor, meu Deus, não de mim, as interpretações. Aí ele pegou e interpretou os sonhos de Faraó e Faraó achou bom aos seus ouvidos, né? E foi assim que ele começou. Aí ele disse, ele deu como é que eu posso dizer? Ele deu um conselho a Faraó que ele procurasse uma pessoa de confiança para que possa ele governar aquela casa, tudo, né? O Egito, porque ia vir grande fome. Primeiro ia vir grande bonança, 7 anos, para depois vir 7 anos de fome, né? E Faraó escolheu justo José, aquele que os irmãos não dava nada. Faraó escolheu José, aqueles que os irmãos tinham jogado numa cova para morrer. Aleluia, porque quando Deus quer, Ele faz isso. Ele tira você do lixo, tira você da morte, tira você das garras de Satanás e coloca você no pedestal. Coloca você em lugares bons. Foi o que Deus fez na minha vida, meus irmãos. Eu andava com o inimigo, porque quem fazia a vontade do inimigo era eu. Então eu andava com Deus? Não. Eu conhecia a verdade. Mas muitas das vezes eu tive que passar por isso. Tive que passar por maus bocados na terra. Para hoje eu tenho um testemunho de vida para contar. Aleluia. Eu sei o que eu passei na terra. Não foi fácil, não. Cada dia era tão bom quando eu saía de casa. Aí vou tomar uma cerveja e não sei o quê. E aquela alegria quando eu chegava, né? Era aquela festa. Muitas pessoas tinham raiva, inveja de mim. Já vem ela ali. É como ela vem se achando toda, se mostrando. E não era a minha alegria. Era que eu era daquele jeito. Eu sou assim, alegre, né? Aí, a inveja dos irmãos colocaram José naquele lugar. Aleluia.
O seu comportamento de hoje vai levar você a lugares que você nem imagina. Porque Deus vai colocar você. Deus vai tirar você de onde você se encontra. Do cativeiro que você se encontra. E vai lhe colocar em lugares altos. E quem lhe invejava vai ver o seu crescimento. Quem invejou você, quem lhe deu para você morrer, vai ter que ver o seu crescimento. Aleluia. José ali, para encerrar, ele foi o governador daquele lugar. E os irmãos, depois de alguns anos, eles foram pedir ajuda lá no Egito, porque só lá tinha comida. Só lá tinha comida. Em toda a parte do canto da terra, só ali no Egito tinha comida, eles foram lá. Eles não conheceram o irmão, não, gente. José conheceu os irmãos, mas eles não conheceram José. E logo depois, né, passou-se os dias e tudo, José disse para eles que era ele. E eles ficaram, né, achando que José ia matá-los. Quando Deus colocar você aonde é para você estar, Ele vai lhe colocar num lugar abençoado. E nesse lugar você vai abençoar quem te amaldiçoou, quem não quis seu bem. Você vai ter para emprestar às pessoas. Você vai ter para dar e não para tomar. Aleluia. E quem teve inveja de você vai ter que ver o que Deus fez na sua vida. E vai glorificar esse Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aqui eu encerro, os meus irmãos, essa palavra. Os irmãos de José tiveram que ver o que Deus fez na vida de José e tiveram que pedir ajuda a quem? Aquele sonhador lá atrás, que não servia de nada, que eles achavam que ia morrer ou viver como escravo e acabar morrendo. Foi o governador, porque diante de Faraó, o único cargo que tinha maior foi de governador, que nem existia naquela época esse cargo, e teve que existir para poder José ter esse cargo de superior. Então Deus vai lhe tirar da cova, da onde estão lhe jogando, e vai lhe colocar como governador. E aqueles que lhe humilharam vão se prostrar a seus pés para lhe pedir ajuda. Não negue não. Dê que Deus multiplica na sua vida. Amém, meus irmãos. Deus, Ele é soberano, Ele quer te ajudar, Ele quer ser com vocês. Já estendi aqui o meu horário, já se passaram 40 minutos, né? Só isso que eu tinha para lhe dizer. Se passar daqui não é mais as minhas palavras, não é mais as palavras de Deus, e sim as minhas, e eu não quero. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Consagre ao Senhor toda a sua vida. Que esse 2026 seja próspero e abençoado com a presença do Senhor. Amém. Vamos orar em agradecimento a esse Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, por este momento aqui na tua palavra, por este momento aqui, meu Pai, com esse vídeo abençoado, essa pequena pregação. Não sou pregadora, não sei falar. Eu sou a pequena, meu Pai, eu sou a menor de todos, meu Pai, mas o Senhor me escolheu para estar aqui, Senhor. E eu te agradeço muito por estar aqui, Senhor. Entra nos corações, meu Pai, nesses Josés, Pai, que estão do outro lado, meu Deus. Que o Senhor abençoe e prospere a vida deles, meu Pai, em todas as áreas da vida deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que no lugar da vergonha, Deus dará dupla honra. Em nome de Jesus eu creio, na minha e na sua vida. Deus abençoe.